Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela unção de ensino, Pai, nesta noite, para que possamos aprender o que está dentro do teu coração, Pai, para as nossas vidas, a direção que você tem hoje, para que venhamos a seguir, Pai, e sermos bem-sucedidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje, eu estava meditando acerca do que trazer para a igreja, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Apenas uma palavra: perseverança. Perseverança em fé. Por quê, irmãos? Porque a igreja precisa perseverar em fé. Nós sabemos que quando agimos em fé, isso é bom. Mas agir uma vez em fé e logo depois desistirmos ou negligenciarmos a fé, não vai nos trazer o resultado que nós esperamos. O que vai trazer o resultado que nós esperamos é perseverarmos em fé. Porque mesmo agindo em fé, muitas vezes você não vai ver o resultado do que você espera no mesmo dia que você orou. E quando você não vir o resultado daquilo que você espera no mesmo dia que você orou, ou mesmo 10 dias depois, ou mesmo 25 anos como Abraão, você vai precisar de uma coisa: de perseverar em fé. E não desfalecer. Abraão, ele creu firme, sem vacilar, sem desvanecer. E ele juntou a sua fé à paciência. Paciência e perseverança são sinônimos. A paciência, eu pesquisei hoje, é um sossego com o que se espera uma coisa desejada. Eu disse sossego, eu não disse comodismo. Diga, paciência é sossego e não comodismo. Comodismo é diferente de sossego. Descanso é sossego. E aonde é que nós vamos descansar sossegadamente? Na convicção que a palavra é fiel. Na convicção de que aquele que falou a palavra ou prometeu é fiel para cumprir. Foi dessa forma que Abraão conquistou a promessa que Deus tinha feito a ele. Por meio de uma paciência, por meio de um descanso em fé. Ele não se acomodou naquilo que existia no seu corpo, visivelmente falando. Ou naquilo que não existia. No corpo de Abraão não existia força, não existia vigor, porque ele já era um homem de 100 anos. E sua mulher, além de estar com 90 anos, a vida inteira foi estéril. Então, para alcançar a promessa que Deus tinha feito, e qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Que ele seria pai de muitas nações. E como alguém poderia ser pai de muitas nações, ter uma descendência, se ele não podia gerar filhos porque sua esposa era estéril? Crendo sem vacilar e perseverando na fé, naquilo que Deus falou. Perseverança é crer mesmo quando temos que esperar contra a esperança. Você ouviu esse exemplo que o pastor deu, né? De Jairo. Ele não tinha mais esperança. Então ele tinha que crer contra a esperança. A esperança estava finalizada porque todos diziam, as circunstâncias diziam, o natural dizia que a sua filha estava morta. Jairo decidiu crer contra a esperança quando Jesus disse: não
tema. A sua filha apenas dorme. Romanos 4, versículo 18. Quero que você abra lá, se você trouxe a sua Bíblia. Diz o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer, diga sem enfraquecer, na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou, diga ele, não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, diga pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente, diga plenamente convicto, de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado pela justiça. No versículo 19 diz o seguinte, que ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido. Ele não estava dizendo, não, eu sou jovem. Não, eu posso gerar filhos. Não, ele estava levando em conta que ele já era um homem idoso e que ele não podia gerar filhos. A fé que ele depositou não foi no que o corpo dele podia produzir. E nem no que a idade dele podia produzir. A fé que ele depositou com convicção foi na palavra de Deus. Então não importa quando uma pessoa diz para você agir em fé, não importa se você diz, mas você não está vendo a circunstância não, me apertando aqui. Você não está vendo a dor não. Abraão estava vendo a velhice dele. Abraão estava vendo a impossibilidade de Sara. Ele não negou o fato. Diga, a fé não nega o fato. Mas a perseverança traz as impossibilidades à realidade de Deus. E qual é a realidade de Deus? Tudo é possível ao que crê. Então não importa que tipo ou que nível de circunstância está apertando o seu calo. O que importa é o que a palavra de Deus te garante. E se você perseverar firme naquilo que você tem aprendido, vai acontecer, vai se realizar aquilo que Deus te prometeu. A parábola do semeador nos traz uma realidade de 4 tipos de terra. Aquele terreno que não recebe a palavra. Aquele terreno que recebe a palavra e ela brota, mas porque tem pedregulhos e espinhos, palavra. Aquele terreno que recebe a palavra e ela brota, mas porque tem pedregulhos e espinhos, logo a palavra se vai, logo a semente que não recebe a palavra. Aquele terreno que recebe a palavra e ela brota, mas porque tem pedregulhos e espinhos, logo a palavra se vai, logo a semente se seca pelo sol. Aquele outro tipo de terreno que a semente até chega a brotar, mas por causa dos cuidados e da fascinação das riquezas, a semente é sufocada. Mas essa parábola também nos remete a um último tipo de terreno, que é o terreno que recebe a semente e que faz com essa semente frutifique. E olha o que Jesus falou em Lucas 8,15, a respeito dessa terra que frutifica. Lucas, capítulo 8, versículo 15. Nesse momento, ele está explicando a parábola. Ou seja, ele está trazendo o entendimento dos 4 tipos de semente. E no versículo 15, ele vai falar acerca
dessa última semente. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes, ou seja, estas pessoas que ouviram de bom e reto coração, vão frutificar com perseverança. Diga, aqueles que escutam e guardam a palavra de bom e reto coração, frutificarão com perseverança. Isso me faz entender alguma coisa. Que nós só podemos frutificar com perseverança se nós retivermos a palavra que já temos ouvido. Se nós deixarmos a palavra escapar, se nós deixarmos os corvos roubarem a semente, se nós deixarmos os pedregulhos ou os espinhos secarem a semente, nós não vamos conseguir perseverar. Porque para perseverarmos, nós precisamos nos firmar na palavra que já depositamos no nosso coração. E não apenas depositamos, mas retivemos. O que é isso? Guardamos com firmeza. Amém? E ainda meditando, eu percebi que nós precisamos perseverar em algumas coisas. Primeiro, diante da palavra que já recebemos, que foi isso que eu acabei de falar, e trouxe o exemplo de Lucas e da semente. Ainda em Provérbios 4:20, existe um conselho que Deus diz: filho meu, atenta para os meus ensinamentos, as minhas razões inclinam os teus ouvidos, não as deixe apartar do teu coração, mas guarda no mais íntimo dele, porque é desse coração que você vai ter você vai poder retirar as palavras de vida, é nele que há a morada de vida, quando você guarda a palavra, quando você retém a palavra. É nesse coração que existem as fontes da vida, saídas para a vida. Isso só vai acontecer quando nós guardamos a palavra. Outra coisa em que nós precisamos perseverar é em meio ou diante das tribulações. Como o pastor começou falando aqui. Precisamos perseverar firmes na fé ante as tribulações. Veja o que está escrito em Hebreus 10, versículo 32, eu vou ler até o 39. Diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, pois ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, da nossa alma.
o escritor de Hebreus está trazendo uma exortação para aquela igreja que vale para nós hoje. E ele estava falando para um povo que perseverou firme, mesmo quando as adversidades eram grandes. Mesmo quando o exército estava guerreando contra eles, tomando todos os seus bens. E ele diz, vocês não tiveram por preciosos os seus bens, mas vocês se alegraram, crendo que existiam coisas duráveis, crendo que existiam coisas melhores para vocês alcançarem. Mas aí ele diz, com efeito, mesmo tendo feito todas essas coisas, mesmo tendo sido firmes em todas essas circunstâncias, vocês precisam se conservar, permanecer em fé. Não é porque a gente... Eu quero dizer o que com isso? Não é porque a gente perseverou um dia, não é porque a gente se firmou um dia, mesmo diante das circunstâncias, e esse povo perseverou até o sangue. Muitos deles pagaram com o pescoço. Outros foram queimados como fogueiras. Eram postos nos pátios dos reis como velas acesas para iluminar os castelos dos reinados. Eram judeus que eram massacrados, eram colocados nas covas dos leões. E ainda assim o autor de Hebreus está dizendo, com efeito, é necessário que vocês perseverem. Hebreus 10, 36, ele diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, quando nós perseveramos em fazer a vontade de Deus, não só um dia, mas todo o dia que se chama hoje. Não, eu perseverei ontem. Precisa perseverar hoje. Não, eu falei a palavra ontem. Precisa falar a palavra hoje. Não, eu louvei ontem. Precisa louvar hoje. Não, mas eu louvei quando tudo ia bem. Precisa louvar quando tudo vai mal. O que é que você acha que fez Paulo e Silas na prisão? Em Atos 16. Vamos lá, Atos 16, 25. Diga, hoje eu vou caminhar pela palavra. Atos 16, 25. Nós precisamos estudar a palavra em contexto. Atos 16, 25 diz o seguinte. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, diga de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se todas as cadeias. As cadeias de todos. Era por volta de meia-noite, em uma circunstância totalmente adversa. Preso, com as mãos no tronco, com os pés no tronco, embaixo de um calabouço. À meia-noite, o ponto culminante da escuridão, o tempo mais escuro da noite, a hora mais escura da noite. Mas eles decidiram fazer alguma coisa. Não, eu perseverei quando eu estava lá em Roma solto. Não, eu perseverei não quando eu estava lá em Corintos pregando a palavra. Não, ele teve que perseverar quando ele estava na prisão. E eles começaram a cantar e a orar tão alto que os companheiros de prisão ouviam. Quando, diante das circunstâncias, que é o que nós estamos falando, que é necessário perseverarmos, quando diante das circunstâncias nós perseverarmos, não só vai surtir resultado para as nossas vidas, mas vai afetar todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Porque elas vão perceber, elas vão ouvir e elas vão ver. Essa pessoa está perseverando. Essa pessoa está louvando enquanto está passando por uma tribulação. Essa pessoa está orando enquanto está passando por um problema.
isso vai animar aquela pessoa que está ao seu redor, ou aquelas pessoas que estão ao seu redor, a fazerem o mesmo no momento de escuridão na vida delas. Todas as nossas ações, tudo o que nós falamos, tudo o que nós vivemos, deve ser vivido pensando não mais só em nós mesmos, mas pensando naqueles que nos rodeiam e que precisam ver um testemunho para que possam receber a salvação. Muitas vezes nós desejamos a salvação de alguém, de um amigo, de um parente, e nós queremos, por fim da força, colocarmos a palavra na garganta dele. E falamos e falamos e falamos como uma maritaca. Maritaca é um passarinho que faz muito barulho. E não produzimos e não vemos nenhum efeito naquelas vidas. Mas quando nós começamos a ter atitudes correspondentes à palavra, perseverando naquilo que nós estamos crendo, perseverando nas tribulações, com alegria, essas pessoas vão perceber que existe algo bom, que existe algo melhor a se viver, e elas vão desejar ter aquilo que você tem. Se não perseveramos, como vamos querer um dia aconselharmos alguém que está ao nosso lado e que nem é cristão e dizermos a ele: fica firme, isso vai passar. Não se assombre se aquela pessoa não vê isso nas nossas vidas. As nossas atitudes vão falar mais alto do que as nossas palavras. Alguém em uma determinada frase disse: as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Isso significa, temos que viver aquilo que nós estamos crendo. Tiago, eu quero que você abra lá, em Tiago 1, diga: eu fui chamado para fazer a diferença nesse mundo. Tiago 1, versículo 2. Tiago está aconselhando a sua igreja e diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Quando nós agimos em perseverança, mesmo em meio às tribulações, não desvanecendo ou não desmaiando nas nossas almas, mas tendo aquelas provações por motivo de toda a alegria, nós vamos crescer em perseverança. Ele diz o seguinte, que a provação da fé, uma vez confirmada, diga uma vez confirmada, ela produz perseverança. E a perseverança, ela deve ser completa, ela deve ter uma ação completa, ela precisa ter um ritmo continuado. Não é hoje e depois não, precisa ser todos os dias até a vinda do Senhor. E assim, fazendo, perseverando nessa ação, completando essa ação, nós vamos ser perfeitos, íntegros e em nada seremos deficientes. A provação da fé não vai ser por meio de circunstâncias que o Senhor vai enviar para você, sobre você.
Muitas pessoas leem esses versículos e acham que o Senhor vai enviar enfermidades, vai enviar acidentes, para que você possa perseverar em meio àquelas coisas e assim a sua fé ser confirmada. E você ser tido como perseverante. Não. As circunstâncias que existem nas nossas vidas, elas existem por causa do natural. Nós estamos na terra e na terra existem problemas. Deus não enviou esses problemas. A terra está problemática, porque o príncipe desse mundo é o diabo. E onde o diabo está reinando, vai haver problema. Mas Jesus disse aos discípulos: olha, no mundo vocês vão passar por tribulações, mas vocês têm que manter o bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, nós participamos com ele da sua vitória. Isso quer dizer o quê? Tenha bom ânimo, seja firme e persevere, mesmo diante das tribulações. Porque se você perseverar, você vai crescer em experiência na sua fé. E crescendo em experiência na sua fé, você vai se tornar uma pessoa perseverante. E sendo perseverante, não tendo uma ação descontinuada, mas agindo em uma ação completa, você vai se tornar uma pessoa perfeita, íntegra e não vai encontrar-se defeito em você. E isso só pode ser por meio da perseverança na palavra. Ação completa é algo que termina. Muitos de nós achamos que estamos perseverando. Mas enquanto dá para aguentar aqui na alma, ainda não é perseverança. Enquanto você está dizendo, ainda dá para aguentar um pouquinho, eu quero te dizer, não é perseverança. Você ainda está na sua força. Perseverança é quando você diz, não dá mais. E Deus diz, vá em frente. E você decide crer que aquilo que Deus disse vai ser a ponte onde você vai caminhar e você vai permanecer sobre aquela palavra. Ou seja, quando a tua mente diz não dá mais, mas você diz, Senhor, porque você falou, eu vou continuar, aí sim, isso é perseverança. A perseverança que Deus deseja. A perseverança que Pedro teve. Na pesca maravilhosa. Nós já pescamos o dia inteiro. E não apanhamos nada, Senhor. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Isso é perseverança. Ele passou o dia todo pescando, pensando que estava perseverando. Mas ele só estava na força do braço dele. Os pescadores só estavam na força do braço deles. E na força do nosso braço, nós não vamos pescar nada. Não vai cair um peixinho sequer na nossa rede. Eles ficaram desolados. Recolheram as redes, lavaram, recolheram, dobraram e final de trabalho. Pode ser que amanhã algo aconteça. Mas diante da palavra, lançai as redes ao mar. Eles disseram, epa, existe uma autoridade maior. E eles disseram, pescamos o dia inteiro e nada apanhamos. Mas embaixo da submissão da tua palavra, obedecendo à autoridade que existe na tua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. E o que aconteceu? Os barcos quase iam a pique de tanto peixe. Quando nós nos submetemos à palavra do Senhor, nós podemos perseverar. Amém, irmãos? Outra área em que nós precisamos perseverar e que a palavra nos orienta, nas orações. Abra comigo Romanos 12. Estamos caminhando, já nós vamos terminar. Romanos 12, 12.
diz o seguinte. Aqui, Paulo está dando algumas orientações e ele vem falando acerca de virtudes recomendadas à igreja. Eu quero ler a partir do 9 para que você veja e perceba o contexto do que ele está falando. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Uma virtude. Outra agora, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outra virtude. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E outra virtude, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, de novo, na oração, perseverantes. Então é necessário que a igreja persevere em oração. E isso Paulo chamou de virtude. O que é virtude? Excelência moral. Então nós vamos estar nos movendo em excelência moral, em virtude, quando nós estivermos perseverando nas orações. Em todo tempo, sem cessar. Não importa o que o natural está dizendo. Perseverando nas orações. Outra área em que nós precisamos perseverar. Perseverarmos no que falamos. Então vocês viram que veio uma sequência. Perseverarmos na palavra. Perseverarmos diante das tribulações. Perseverarmos nas orações. Mas também perseverarmos no que falamos. Então, ações continuadas em todas as áreas da nossa vida. E o falar não podia ficar de fora. E isso deve se dar, essa perseverança deve estar tanto no natural como no espiritual. E o que eu quero dizer com isso? Perseverança no natural é quando você promete uma coisa a alguém, ou seja, você empenhou a sua palavra, você falou, você cumprir. Perseverar em cumprir aquilo que você fala. Se você diz que vai chegar às 6 horas, você precisa perseverar naquilo que você falou e cumprir aquilo que você falou. Chegar às 6 horas. Porque se você começar a negligenciar em perseverar e cumprir aquilo que você fala, você vai começar a desconfiar que o que Deus fala, Ele também não vai cumprir, porque você vai medir Deus por você. Isso vai afetar a sua vida espiritual. Você se torna tão negligente com o que você fala, que de repente, sem nem perceber, você se pega pensando, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus vai me curar mesmo, como Ele falou? Será que Deus vai cumprir mesmo a sua promessa? Será que realmente eu vou conseguir chegar aonde Deus disse que eu ia conseguir chegar? Perseverar naquilo que nós falamos. E no espiritual, eu quero que você abra aí Marcos 11. Perseverar naquilo que você fala, em confissão de sua fé. Marcos 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, que é sinônimo de falar, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Precisamos perseverar naquilo que nós temos confessado. Se nós começamos a confessar que somos curados, nós precisamos perseverar falando que somos curados. Se nós começamos a falar
que nós somos abençoados, que nós somos prósperos e que aquilo que Deus prometeu na sua palavra vai se cumprir, nós precisamos permanecer nessa mesma confissão, perseverar firme na fé nessa confissão, até que se manifeste, não desvanecendo, mas crendo contra a esperança. A dor está lá, apertando, mas você disse, eu sou sarado. Então continue, persevere na fé em eu sou sarado. Não diga, eu acho que eu realmente não recebi a cura, não. Não, persevere. Você não vai negar que a dor existe. A dor existe, é um fato. Contra fatos não há argumentos. Mas a palavra é uma autoridade maior do que os fatos. E se você perseverar naquilo que você fala em fé, diga, perseverando em fé, eu vou ver com os meus olhos espirituais e naturais os resultados. Amém, irmãos? Eu quero que você abra aí por fim em Apocalipse 3, versículo 10. Diga, eu estou sendo edificado no meu espírito, porque eu estou recebendo a genuína palavra, a incorruptível palavra. Amém, irmãos? Não deixe o diabo roubar essa semente. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz o seguinte. Essa foi uma carta à igreja em Filadélfia. No versículo 10 diz o seguinte. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Se você permanecer firme na palavra do Senhor, ninguém, diabo nenhum, ou pessoa nenhuma, movida pelo diabo, vai poder roubar da sua vida a coroa que Deus já estabeleceu na sua cabeça. Se você estabelecer na sua vida uma coroa de prosperidade, de paz, de alegria, de saúde, e você perseverar firme na palavra do Senhor, ninguém vai roubar a tua coroa. Mas você precisa guardar firme e conservar aquilo que você tem, para que ninguém roube. O diabo vai tentar roubar a palavra do nosso espírito, muitas vezes por meio de pessoas. Principalmente as pessoas que nós mais amamos. Mas você precisa conservar. Diga, conservar. Vocês perceberam que todos os versículos que nós lemos, existiam palavras-chave como firmeza, reter, conservar, guardar firme, com perseverança. Palavras que mostram que nós precisamos agir. Isso fala de uma fé e de uma perseverança ativa, que foi o que eu comecei a falar logo no início da administração. Não é perseverar passivamente, na comodidade, mas é perseverar ativamente. E ativamente não quer dizer que você vai ter que fazer algumas coisas com as suas mãos, mas perseverar ativamente quer dizer que você vai se conservar firme na palavra que você já recebeu e descansar no Senhor, confiando que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém, irmãos? Diga, eu vou conservar firme o que eu tenho, e ninguém, diabo nenhum, vai roubar a minha coroa. Aleluia. Obrigada, Senhor.
Obrigada por tua igreja, Pai, que recebeu, absorveu, guardou, reteve e vai conservar essa palavra, Pai. Não deixando que o sol queime a semente. Não deixando que os corvos roubem a semente. Mas guardando na boa terra, Pai. E perseverando firme para frutificar com perseverança. Em nome de Jesus. Amém.